De Atos, capítulo 19. Estaremos fazendo a leitura a partir do verso 8. Iniciaremos no verso 8 até o verso 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 8 ao 20. Nos diz o seguinte: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes malignas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Oremos. Senhor amado Deus, te agradecemos porque Tu nos destes a Tua palavra, Senhor, para nos guiar e nos esclarecer, Senhor, a maneira que o Senhor quer que nós devemos andar e Te adorar, Senhor. Te agradecemos porque a Tua palavra, Pai, permanece viva até hoje e fala aos nossos corações. E Te agradecemos porque o Teu Espírito nos traz a revelação do que o Senhor fala à Tua igreja essa noite, meu Deus. Te pedimos que o Teu Espírito retire as escamas dos nossos olhos, retire a dureza do nosso coração e nos permita entender a Tua palavra. E entender, meu Deus, aquilo que o Senhor quer passar a nós essa noite, meu Deus. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, graças a Deus nós terminamos a nossa exposição da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E para mim, em particular, e creio para os irmãos também, foi muito proveitoso estudar essa carta e expor essa carta, pois enquanto eu estudava, eu pude aprender muito mais do que eu aprendia lendo, e enquanto trazia para os irmãos, o Espírito continuava falando comigo aqui nos púlpitos, fazendo eu perceber pontos que eu ainda não havia percebido em casa enquanto eu estudava. Mas eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a ler a carta de Paulo aos Efésios, eu tinha uma cosmovisão de que era uma carta que se tratava apenas de identidade e de conduta. Herança, se tratava de uma carta onde o apóstolo Paulo instruía sobre as nossas identidades, sobre a herança que temos em Cristo Jesus e a forma que devemos nos portar, a forma que devemos agir e fazer todas as coisas como servos de um Deus Altíssimo. Porém, quando eu cheguei no capítulo 6, eu ainda tinha a minha visão voltada a expor somente a parte principal,
Do verso 6 me refiro do capítulo 10 em diante. Foi a última pregação, a última exortação que nós tivemos da exposição, que falávamos sobre as 6 peças da armadura de Deus. Então eu estava totalmente voltado a expor cada peça. Porém, eu fui reler o texto novamente, fui reler Atos 6 por completo, e eu vi que não se tratava de apenas um livro de identidade, de herança e de conduta cristã, mas era um livro que ia além. Se tratava de uma carta de guerra. Não exatamente uma carta de guerra, mas um grito, um discurso de guerra que os generais faziam antes de entrar nas batalhas. Foi dessa forma que eu pude encarar a carta de Paulo aos Efésios, ao ver que Paulo, ele nos instruía na nossa identidade. Ele falava a uma igreja, enquanto ele escrevia a igreja de Éfeso, ele não falava a uma igreja acomodada como a outras igrejas. Muito pelo contrário. Ele falava a uma igreja que era cercada por templos pagãos, por um povo que vivia em uma cultura onde faziam-se cultos de magia, de amuletos, feitiçaria e espíritos invocados. Era uma cultura que respirava idolatria. Uma cultura na qual Satanás e os seus espíritos tinham liberdade para pregar as suas mentiras e para iludir o coração daquelas pessoas. Então a igreja em si, Éfeso em si, ela estava localizada em uma cidade em estado de guerra. Eles estavam em guerra constantemente. Lá era uma cidade onde tinha-se o templo de Artemis, que era visto como protetor da cidade. Lá eles cultuavam, no templo de Artemis, cultuava-se a deusa Diana. E eles tinham, o povo de Éfeso tinha como o protetor daquela cidade. E muitos dos moradores, eles usavam fórmulas mágicas para afastar espíritos ruins. E pessoas buscavam poderes extra-humanos para controlar destino, saúde e riqueza. Ou seja, Éfeso vivia em uma guerra espiritual. Não uma guerra imaginada, mas uma guerra real, uma guerra cultural, uma guerra filosófica e uma guerra, acima de tudo, demoníaca. Porque Éfeso se destacava pelo seu templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e por isso recebia muitas visitas. Eles recebiam muitas pessoas que iam com o intuito de aprender sobre a cultura e sobre a idolatria daquela cidade, que iam com o intuito de conhecer o templo e, através disso, compravam ali suas pedras, seus amuletos. E era uma cidade costeira, uma cidade de porto, e aberta a muitas outras nações. Então ali tinham judeus, tinham comerciantes, tinham escravos, tinham senhores, tinham pessoas de diversas religiões, de diversas culturas, tudo junto e misturado. Tudo ali falando e tendo a sua autoridade para falar daquilo que queriam. Era uma cidade que, acima de tudo, Satanás tinha liberdade para agir. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta de uma forma mais estratégica, mais espiritual e que possui uma linguagem mais militar do Novo Testamento. Paulo ele fez 3 visitas a Éfeso, e a última, como nós vimos aqui, ela durou cerca de, não se sabe ao certo, mas estima-se que durou cerca de 3 anos. Foram 3 meses pregando no templo, como nós acabamos de ler, foram 3 meses ele pregando no templo, e após isso ele pregou mais 2 anos naquela cidade. E talvez ele tenha passado mais tempo, mas não consegue-se ainda ter a certeza. E após isso ele escreve, isso foi por volta dos anos 52 a 53, depois de Cristo. E
poucos anos depois, por volta dos anos 60 a 62, ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, onde ele esteve preso, onde ele estava preso em Roma, e escreve a sua carta a Éfeso. Nessa carta, ele trata de 3 pontos específicos. Ele trata de identidade, trata de disciplina e trata de combate. Quando um comandante romano preparava seus homens para a batalha, ele geralmente fazia um discurso ou grito de guerra para fazer com que os soldados não desistissem da luta, mas lutassem até o final e tivessem os seus corações cegos pela vitória. Que eles lutassem convictos de que aquela batalha não era perdida. E que se mesmo que fosse uma batalha perdida, eles lutariam até o final. Então, eu acredito que Paulo escreve essa carta com esse intuito de fazer com que o povo de Éfeso, com que os efésios, lutassem convictos da vitória que já tiveram em Cristo e lutassem agora convictos de que toda a armadura e tudo necessário para essa guerra, para essa batalha, já foi preparado pelo seu Senhor. Um exemplo de discurso que nós temos, que nós podemos ter aqui, é o exemplo que eu trouxe para os irmãos, é o exemplo de Ricardo, Coração de Leão, que durante a Terceira Cruzada, ele proferiu um discurso que inspirava os seus homens a lutar bravamente em nome de Deus. O cronista Ambrósio, ele relata um desses discursos antes do cerco de Acre. Diz o seguinte: lembrem-se de que vocês são soldados de Cristo. Hoje vocês devem lutar a guerra dele. Não busquem os desejos do inimigo, os despojos do inimigo, mas apenas o triunfo da sua causa. Ambrósio, História da Guerra Santa. Ele começa fazendo com que os seus soldados lembrassem da sua identidade. Ele diz: lembre-se que vocês são soldados de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, ele começa falando: vocês agora são filhos separados, predestinados. Vocês agora fazem parte do exército de Deus e devem lutar por Deus e em nome de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa trabalhando a identidade, a disciplina cristã e o combate que os irmãos de Éfeso travavam e que nós travamos hoje. Era uma declaração da identidade de quem eles eram, por qual autoridade eles lutavam, a quem eles serviam e da missão que eles possuíam. Então Paulo, ele faz a mesma coisa aqui na sua carta de Éfeso. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é a identidade. Quem nós somos no exército de Cristo. Sun Tzu, em o livro A Arte da Guerra, ele já dizia: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, o apóstolo Paulo, ele traz esse ponto inicial. Antes de mandar o pessoal lutar, antes de mandar os irmãos lutarem, ele fala a respeito da identidade que aquela cidade, que aquele povo, eles possuíam. Ele fala de quem eles eram e de quem era o seu inimigo. Ele começa falando da identidade que esses novos cristãos de Éfeso têm agora em Cristo Jesus e fala também sobre quem é o inimigo que ele irá travar, que eles irão batalhar. E também fala algumas das estratégias do inimigo durante a sua carta. Esse ditado que eu trouxe para os irmãos de Sun Tzu, ele nos faz perceber o seguinte: se eu conheço a mim mesmo, eu sei quais são os meus pontos fortes, também sei quais são os meus pontos fracos. Então eu sei quais são as áreas que o inimigo pode se aproveitar de mim para tirar alguma vantagem. E se eu conheço o meu inimigo, eu vou saber quais são as suas fraquezas. E como Sun Tzu mesmo disse, não precisamos temer o resultado de 100 batalhas. E Cristo nos dá essa certeza porque a guerra em si já foi vencida. Ele nos dá a certeza de que no Calvário, na cruz, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado e ele venceu a morte.
Ou seja, a guerra que nós travamos é uma guerra vencida. Então, é uma guerra que já foi vencida. Então, não importa quantas batalhas nós venhamos a travar, nós não devemos ter medo. Porque Cristo já venceu o nosso inimigo. Ele já é um inimigo derrotado. E nós já sabemos as estratégias que ele usa, as artimanhas, os dardos malignos que ele atira contra nós. E Paulo nos instruiu, nos deu esse esclarecimento. E como vimos na nossa exposição ao Efésios, nós vimos todas as artimanhas do inimigo, todas as áreas que ele mais tenta contra as nossas vidas. E também vimos que somos vencedores em Cristo Jesus. E por isso não devemos temer, dia após dia, a batalha que nós iremos travar. Pois não é um e si, mas é uma certeza que nós travaremos uma batalha, que nós travamos uma batalha todos os dias. Porém, a certeza maior é que essa batalha tem 100% de chance de ser vencida, contanto que eu esteja em Cristo e que eu use tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição. Do capítulo 1 ao capítulo 3 da sua carta de Paulo aos Efésios, ele revela quem os crentes são, pois ninguém vence uma guerra sem saber de qual lado ele está, sem saber quem é o seu comandante e qual é a autoridade que eles carregam. Os Efésios, eles viviam cercados com medo de espíritos territoriais, com medo de maldições, de encantamentos e de forças invisíveis. Então Paulo, ele abre essa carta, ele começa com um relatório oficial do rei, se assim podemos dizer, um relatório de Cristo, de Deus. Ele começa falando, primeiro, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, antes mesmo de existirem demônios, de existirem idolatria, feitiçaria, Deus já havia escolhido o seu povo. Ou seja, o pessoal de Éfeso não precisava mais temer a demônios, a espíritos, pois Deus já havia escolhido antes mesmo desses seres existirem, antes mesmo de a fundação dos séculos, Deus já havia escolhido e predestinado aqueles irmãos. Trazendo para os nossos dias, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de existirem demônios, de existirem espíritos malignos, de existirem feitiçarias, macumbarias, ou seja lá o que for, nós já éramos povos escolhidos e separados por Deus e para Deus. Segundo ponto que Paulo esclarece é que eles foram redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. O único poder que realmente podia libertar de feitiços, de mal-olhado, de imagens ou talismã, não eram a feitiçaria que a cultura de Éfeso oferecia. Não eram talismãs de defesas que aquele povo vendiam, imagens, e sim o Calvário de Cristo. O sangue de Cristo é o único poder que realmente poderia libertar aquela sociedade. Para aquela sociedade, para o pessoal de Éfeso, que viviam em um contexto religioso, como nós vemos aqui que à medida que Paulo pregava, eles se arrependiam e deixavam os seus costumes. No verso 19 diz que, verso 18, e muitos dos que tinham, verso 18 de Atos 19, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Verso 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. Feita o contra do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Ou seja, eles vinham de uma cultura onde eles tinham a necessidade de uma proteção espiritual e para isso eles compravam talismãs e livros de encantamentos e de feitiçarias para que assim eles pudessem ter sucesso financeiro e ter proteção contra mal-olhado e contra o que quer que seja, contra qualquer energia maligna contrária que pudesse ir contra as vidas dele. Porém, a partir do momento que o apóstolo Paulo, pregando junto com os discípulos, pregando naquela cidade, essas pessoas eram alcançadas e eles criam e iam até Paulo, até os discípulos, confessando publicamente os seus feitos. Eles confessavam os seus pecados, confessavam quais eram as suas práticas. E além de confessar, eles abriam mão. Eles entregavam os livros, aquilo que eles tinham
como certo de proteção, porque eles entenderam agora que a verdadeira proteção vem unicamente do sangue de Cristo Jesus. E essa também é uma prova que nós temos de como aquele povo necessitava, era carente de proteção espiritual. Porque juntando todos os livros que eles queimaram na presença de todos, acharam que montava mais de 50 mil peças de prata. Ou seja, não era uma ou duas peças de cobre. Eram peças de prata e eram 50 mil. 50 mil peças de prata, ou seja, não era pouca coisa. Aquela sociedade de Éfeso era uma sociedade carente de uma proteção espiritual e eles não mediam recursos ou esforços para investir nessa proteção, para buscar estar seguros. E o terceiro ponto que o apóstolo Paulo esclarece na sua carta a Efésios é que aqueles irmãos eles estavam selados com o Espírito Santo. O selo em linguagem militar seria um símbolo que indicava a qual grupo você pertencia, seja a infantaria, a cavalaria, seja a força de comunicações, arma de comunicações, medicina. Ou seja, o selo representava a sua área e a sua nacionalidade. Então Deus marca os seus filhos como propriedade exclusiva. E esse selo é o Espírito Santo, mostrando que nós somos povos pertencentes a Deus a todo instante. Quarto ponto, vivificados e ressuscitados com Cristo. Um soldado ele não luta como um escravo derrotado, mas como alguém que já foi ressuscitado com a autoridade de Cristo Jesus. Quinto ponto que Paulo traz em sua carta, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Como nós falamos, os efésios eles temiam seres espirituais nas regiões celestiais. Regiões essas onde Paulo diz que é o nosso campo de batalha. Então, o campo de batalha ao qual a igreja de Éfeso estava localizada e no qual eles se prontificavam para lutar, eles se apresentavam para lutar, era um campo onde eles já entravam com medo de seres malignos e de seres espirituais. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês estão acima desses seres em Cristo Jesus. Vocês estão acima desses seres. Eles já foram derrotados por Cristo. Sexto ponto, vocês foram transformados em um só corpo, pois ali era uma localidade onde tinham judeus e gentios, que eram rivais históricos. E Cristo os uniu em um único exército, sobre o mesmo Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo traz a esses irmãos. Sétimo ponto, participantes do mistério revelado. Aquele pessoal de Éfeso, aqueles irmãos santos de Éfeso, eles faziam parte da missão eterna que foi revelada ao apóstolo Paulo. Missão essa que era anunciar o evangelho a todos, principalmente aos gentios, e não somente aos judeus. E o que Paulo está dizendo é, antes de lutar, entendam quem vocês são. Do 1 ao 3, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É necessário que vocês entendam a identidade que vocês carregam. Pois um soldado com uma identidade fraca, ele sempre foge. Porém, um soldado que sabe quem ele é, qual foi a instrução que ele recebeu do seu comandante, a quem é que ele serve, quem é o seu Senhor e quais são as armas que ele possui, ele já entra na batalha consciente da vitória. Ele já entra sem medo, mas com garra e determinação para lutar e vencer. E é isso que o apóstolo Paulo tenta instigar no coração dos irmãos de Éfeso e também aos nossos corações, o desejo ardente de entrar no território inimigo, de entrar nas regiões celestiais com ousadia e coragem para causar no reino espiritual, para libertar pessoas da imoralidade, para libertar pessoas da dependência de talismãs, da dependência de cristais místicos
e da dependência de livros de feitiçaria. Devemos entrar no nosso ambiente, nesse ambiente celestial, com garra, para fazer um alvoroço no reino do inferno, retirando pessoas de lá, no nome de Jesus e com a ousadia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala que vocês foram escolhidos, selados, levantados e unidos e enviados. E que soldados dessa forma jamais devem recuar. Então, não somente a população de Éfeso, lá há 52 anos depois de Cristo, 52 anos depois de Cristo, mas a nós hoje também devemos nos reerguer como povos escolhidos e selados, e povos que carregam uma missão. Missão essa de resgatar almas do reino das trevas. O segundo ponto que o apóstolo Paulo traz em sua carta à igreja de Éfeso é a disciplina de como eles deveriam viver como soldados de Cristo Jesus. Ele começa abordando esse ponto de disciplina do capítulo 4 até o capítulo 6, verso 9. Pois um soldado que sabe quem é, ele precisa agora aprender a viver como tal. Pois eu gosto de pensar fazer a seguinte analogia. Não tem como uma pessoa, um príncipe que sabe da sua identidade como príncipe, agir como plebeu. Da mesma forma, nós que sabemos da nossa identidade como filhos de Deus, devemos agir como filhos de Deus, andar como filhos de Deus, exalar aquilo que Cristo exala, exalar a majestade que Deus exala para que as pessoas sejam alcançadas, para que elas vejam em nós a glória do nosso Deus e possam se arrepender dos seus pecados. Então, da mesma forma que um príncipe ele anda carregando a autoridade do seu reino, nós, como servos, como filhos, como co-herdeiros da promessa em Cristo Jesus, carregamos também a graça de Deus e o seu Espírito que está em nós selados. Então, o primeiro ponto que o apóstolo traz naquela localidade é a unidade. Pois um exército ele deve marchar junto. Efésios 4, do 1 ao 6. Gostaria de fazer a leitura dessa carta. Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Então Paulo diz, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Naquela localidade, essa carta foi extremamente precisa, porque ali tinham judeus e gentios. Como nós lemos no livro de Atos, o apóstolo Paulo começou a pregar em sinagogas que estavam ali já concretizadas pelos judeus, porque os judeus eles já tinham a sua sociedade bem estabelecida em Éfeso. Então Paulo começa ministrando os seus sermões nas sinagogas. Então ali, judeus foram alcançados pelo evangelho de Cristo. E eles aceitaram a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador. Eles reconheceram que não havia outro caminho à salvação além de Cristo Jesus. Então ali, meus irmãos, nós estamos falando de uma cidade onde o povo, a igreja, era composta por judeus, gentios, servos, senhores e por artesãos, por filósofos, por pessoas que saíram do caminho da magia e do misticismo e por mercadores. E como nós já sabemos, havia um grande conflito entre os judeus e os gentios.
E em Éfeso não era diferente. Os judeus que, agora convertidos ao cristianismo, queriam impor ao cristianismo, àquela igreja, os seus costumes judaicos e a sua cultura judaica. Eles queriam impor as leis e as normas que eles seguiam. E isso trazia inimizade entre eles e grande confusão, porque eles queriam que os costumes deles fossem seguidos pelos gentios e por todos os outros. Então eles achavam que era necessário a circuncisão. E isso o apóstolo Paulo tem não somente em Éfeso, mas em todas as cidades a quais eles pregavam, se assim nós podemos dizer. Em várias cartas nós vemos ele falando sobre o conflito que havia, porque os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados. E os gentios não aceitavam isso, porque Paulo também pregava que não era mais necessário. E a grande inimizade acontecia porque, pela lei, os gentios não tinham herança, trazendo assim a necessidade de Paulo apresentar a herança que esses irmãos agora têm em Cristo Jesus. E é isso que ele fala no capítulo 1 ao capítulo 3. Ele fala sobre a identidade, mas ele também fala sobre a herança, para que os gentios, agora cristãos, não se sentissem maus ou excluídos por não fazer parte da herança judaica, mas agora sabendo que fazem parte da herança cristã, da herança em Cristo Jesus, que é completa e não falta em nada, muito pelo contrário, é mais completa do que a herança judaica, porque agora eles têm como herança a Cristo, como Senhor e Salvador, e são herança de Cristo. O segundo ponto que o apóstolo Paulo fala, ainda tratando sobre o caráter, é a santidade. Deixando o velho homem. Isso ele fala no capítulo 4, ainda em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao 32. Pois em Éfeso, as pessoas viviam em imoralidade cultural, viviam em mentiras religiosas, vícios celebrados, magias e enganos. Então Paulo dizia, isso é roupa velha, troquem essas roupas, tirem essas roupas, porque vocês não têm mais necessidade desses trapos de imundícia. Eles não protegem mais vocês, não fazem mais parte da vossa identidade. E agora que vocês já sabem quem vocês são, quais são as identidades de vocês, troquem essa roupa velha, troquem essa imundícia que vocês estão vestindo e passem agora a vestir as vestes de um soldado de Cristo, roupas novas, purificadas, roupas de santidade. E o que seriam essa roupa, essa atitude, aquilo que mostrava, porque a roupa é aquilo que transparece. Roupa é aquilo que nós vestimos. Eu estou vestindo uma roupa a qual os irmãos podem ver. Isso protege o meu interior, mas é aquilo que eu mostro aos outros. Vocês não podem ver o que estão debaixo das minhas roupas ou o que está dentro de mim, mas vocês veem a minha roupa, vocês veem aquilo que a vocês são revelado. Então Paulo diz, agora vistam com essas novas roupas, falem a verdade, controlem a vossa ira, abandonem a prática do roubo, rejeitem a língua torpe e cultivem o perdão e o amor, pois isso aos outros eram mostrados. Essas roupas eles podiam ver. A verdade, o controle da ira, o abandono aos costumes antigos e o amor e o perdão. E o terceiro ponto, soldados não andam escondidos. Efésios 5, do 1 ao 14. Pois os irmãos de Éfeso, eles viviam em trevas religiosas. E Paulo diz para eles, vocês são filhos da luz. Por isso, andem como filhos da luz. Sede, pois, imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sedes, pois, imitadores de Deus. O apóstolo Paulo ele traz uma analogia, mais à frente no capítulo 5, ele traz uma analogia sobre a luz, onde ele diz,
A luz, ela não deve, quando alguém acende uma luz, ele não coloca embaixo de uma cama ou escondida. Muito pelo contrário, ao acender uma lamparina, uma vela na época, ela era posta sobre uma cômoda ou sobre um local alto para que iluminasse toda aquela cidade. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, onde a luz entra, a escuridão ela foge. E aqueles irmãos de Éfeso, agora como filhos da luz, como portadores da luz, não deviam mais se esconder daquele ambiente escuro. Muito pelo contrário, eles deviam agora se mostrar como luz e transparecer para os irmãos a luz que eles carregavam de Cristo Jesus. Logo, eles não precisavam se esconder, pois a vela que neles foram acesas através do Espírito não podiam ser escondida. Antes, eles deveriam sair e pregar sem medo, pois a luz foi feita para isso, para ser exposta em ambientes escuros e trazer claridade. Mesmo que incomode, mesmo que mostre falhas, mas esse é o propósito da luz. Trazer incômodo, mostrar falhas e mostrar o caminho, mostrar o que está sendo errado. Então o apóstolo Paulo faz essa carta para que os irmãos entendam que não era mais necessário que agora, como cristãos, vivessem escondidos, mas que deveriam pregar o Evangelho. E nós vemos o resultado disso no capítulo 19 da carta do livro de Atos. Capítulo 19, versículo 20 da carta de Atos, onde ele diz, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então nós vemos que a carta de Éfeso, de Paulo a Éfeso, foi uma carta extremamente precisa, porque abordou todas as necessidades daqueles irmãos, conforme o convívio ao qual eles passavam. Então o apóstolo Paulo faz esse chamado para que os irmãos saiam da escuridão, saiam do seu esconderijo e agora se mostrassem como luz, como aqueles que apontam para a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Quarto ponto, vigilância e sabedoria. Efésios 5, do verso 15 ao 21. Vede prudentemente como andais, pois soldados distraídos em campos de batalha, eles são mortos. Ou seja, devemos analisar aonde nós pisamos, qual é o caminho que nós estamos andando, se estamos em território aliado, em território inimigo. Devemos analisar cada passo que nós damos, pois o campo de batalha é um território minado. E se não prestamos atenção aonde estamos colocando os nossos pés, podemos estar colocando os nossos pés em cima de mina, em cima de um campo minado e acabar mortos. Por isso, devemos ser vigilantes e agir com sabedoria. 5 ponto. A plenitude do Espírito, que é o combustível do soldado de Cristo. O Espírito não é algo opcional. Ele é o poder do exército e sem ele não há como combater eficazmente o nosso inimigo. 6º ponto, ordem no lar e no trabalho. Efésios 5, verso 22 e Efésios 6, verso 9. Paulo fala de casamentos, filhos e trabalhos, no mesmo contexto que ele fala sobre guerra espiritual. Mas por que ele traz essa realidade? Porque no capítulo 6, onde ele fala sobre a armadura, no capítulo 5 ou 6, no finalzinho da sua carta, onde ele está falando agora sobre a guerra, sobre a armadura, sobre vigilância, por que ele tem a necessidade de falar sobre famílias, sobre casamento, sobre filhos, mães e pais? Porque o lar é a primeira trincheira de batalha que o cristão tem. Pois não adianta estar ungido, pregando bem, falando bem no culto, falando bem em púlpitos, se está em guerra na sua própria casa, se está em guerra no seu lar. Como eu posso ir para um campo de batalha que é estar anunciando a palavra do Senhor aqui no púlpito, aqui na frente, lá fora, para as pessoas do mundo, sendo que eu não venci nem a batalha no meu lar? Claro, a guerra dentro de casa, ela precisa ser vencida constantemente, através de jejum e oração. As batalhas vão acontecer, mas ela não tem a necessidade do entendimento do casal, da conversa,
das orações, para que não venha a haver conflitos internos, pois se eu estou perdendo nas batalhas internas dentro do meu próprio lar, eu já vou sair do meu lar ferido, abatido. Eu já vou sair do meu lar sem forças para anunciar o evangelho em outro local. E quando eu anunciar na menor cutucada do inimigo, na menor flecha que me atingir, que atingir a armadura que eu deveria estar vestindo, eu vou ser gravemente ferido. Porque se eu não tenho a guerra vencida em casa, continua sendo um ambiente de guerra. Então eu saio de um ambiente de guerra, que é o meu lar, vou para um ambiente de guerra, que é a evangelização ou a pregação do evangelho, e quando termina esse ambiente eu volto aflito, eu volto com a carga, volto machucado, para outro campo de guerra, que é o meu lar, que deveria agora ser um campo de paz, um campo que já foi conquistado, um campo onde eu deveria descansar, onde eu deveria repousar, onde eu deveria ter o descanso, onde eu deveria desfrutar de um consolo, onde eu deveria desfrutar da presença do Senhor naquele ambiente. Então tem a necessidade de o apóstolo Paulo falar sobre conflito nos lares, sobre relacionamentos nos lares, para que os irmãos entendam que não adianta viver como pessoas ungidas em púlpitos e em evangelismo, estando em guerra dentro dos lares. A disciplina do evangelho, ela começa no cotidiano, começa no lar, na família. Então, o que Paulo quis dizer nesse ponto, o que ele estava dizendo enquanto escrevia sua carta à igreja de Éfeso, era: a identidade sem disciplina, ela vira arrogância. Então não adianta vocês saberem quem vocês são, quais são as heranças que vocês têm em Cristo Jesus, se vocês não têm a disciplina, não sabem como devem andar. Isso se tornará arrogância, porque vocês passarão de pessoas que se encolhem, que têm medo por não saber as suas capacidades e a sua identidade, e passam a ser pessoas arrogantes, que falam da sua identidade, fazem uso dessa identidade para se mostrar mais do que são, mais do que exalam ser do seu interior. Então, disciplina sem identidade, sem disciplina, vira arrogância. E disciplina sem a identidade vira religiosidade. E o soldado, ele precisa dos dois. Tem a necessidade de ter um equilíbrio. O cristão, ele deve saber quem ele é em Cristo Jesus e também ele deve saber como ele deve se portar como servo de Cristo Jesus. Como ele deve andar, como ele deve agir, como ele deve tratar os seus. O terceiro ponto que o apóstolo fala é sobre o combate, a armadura do guerreiro de Cristo Jesus. Efésios 6, do 10 ao 20. Agora, após revelar a identidade e ensinar sobre a disciplina, o apóstolo Paulo ele fala sobre o comando final. Fortalecei-vos no Senhor. Não é na sua experiência de guerra, não é nos anos de cristianismo que você tem, nos anos de igreja que você tem, no tempo que você passa orando, jejuando, lendo a palavra. Fortalecei-vos exclusivamente e unicamente no Senhor, não nas suas emoções, no que você sente momentaneamente. É unicamente e exclusivamente no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A guerra, meus irmãos, ela é uma guerra real. E em Éfeso isso era algo visível todos os dias. Amuletos usados como proteção, feitiços vendidos no mercado, encantadores oferecendo defesas espirituais e sacerdotes de Ártemis prometendo poder àquelas pessoas. Como eu falei anteriormente, Éfeso era uma cidade portuária. E, além disso, era uma cidade enorme e grande. E o seu comércio, ele girava grandemente em torno do meio espiritismo. As pessoas faziam visitas para conhecer Éfeso não por sua beleza, não unicamente pela sua cultura, mas pelo seu templo idólatra que havia. Uma igreja, nós estamos falando de um templo que possuía mais de 100 pilastras de 25 metros, 100 colunas de 25 metros, ou seja, não era pouca coisa, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E por isso pessoas de todos os países iam para Éfeso
com o intuito de conhecer essa igreja de Ártemis. E não parava somente em ver, somente no turismo de conhecer aquilo. Eles conheciam a cultura, conheciam aquela religião idólatra e pecaminosa, compravam amuletos de proteção. Eles acessavam o mercado de feitiço e compravam defesas espirituais. Era esse o comércio daquela cidade. Era esse o poder. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade que era extremamente espiritual e pecaminosa. Uma cidade onde o diabo reinava sem sombra de dúvidas. Onde não tinha máscaras para propagar, para vender e para anunciar suas mentiras. E essas mentiras eram utilizadas como forma de recursos, como forma de ganho, como atração para aquela cidade. Então Paulo confronta tudo isso, dizendo: a verdadeira proteção que vocês podem ter vem unicamente e exclusivamente de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, através do sangue que foi derramado. Então ele começa agora falando sobre a armadura, que é o equipamento do soldado. Como nós falamos, são 6 armaduras. Então não irei fazer a exposição delas, já fizemos anteriormente. Mas a primeira armadura que nós vemos é o cinto da verdade. Pois em um local cheio de mentiras era necessário a estabilidade para aqueles irmãos em Cristo, para aqueles irmãos de Éfeso. E esse cinto era representado como isso, como a verdade que ligavam as pontas soltas, a verdade que trazia estabilidade para eles. A couraça da justiça, para proteger o coração daquelas pessoas das acusações e da culpa. Porque naquele meio tinha gentios que largaram os seus caminhos de práticas odiosas, de práticas de feitiçarias, e agora se converteram ao cristianismo. Então, eles tinham seu coração, tinham culpa no seu coração, porque eles estavam perante judeus religiosos que seguiam a palavra à risca, que seguiam os mandamentos de Deus à risca. Eles estavam vivendo no meio dessas pessoas. Então, como eles poderiam se sentir em paz, sabendo que anteriormente eles compravam livros de feitiçaria e pregavam feitiçaria, compravam amuletos de sorte e tinham sua fé baseada naquilo. Então o apóstolo Paulo fala sobre essa couraça, para proteger da culpa, para proteger do engano que o diabo poderia trazer para aquela cidade, para aqueles irmãos. As sandálias do evangelho da paz. Pois aquelas pessoas eles deveriam avançar, seguir firmes, sem medo, e para isso eles deveriam estar calçados no evangelho. Evangelho esse que é: Cristo morreu pelo perdão dos pecados de todos. Cristo morreu pelos pecados daquelas pessoas, pelos pecados dos irmãos de Éfeso. Cristo morreu pelos pecados para salvar as pessoas que estavam praticando feitiçaria. Cristo morreu para salvar as pessoas que estavam comprando amuletos de proteção. Quarto item da armadura é o escudo da fé, que servia para apagar as flechas inflamadas. Exatamente como as flechas incendiárias usadas pelos exércitos romanos. O diabo ele lançava constantemente argumentos, culpa, questionamentos sobre a identidade, questionamentos sobre as práticas naqueles irmãos, e para isso eles precisavam estar firmes na fé em Cristo Jesus. Eles precisavam ter certeza, ter a fé de que a proteção que eles precisavam vinha de Cristo Jesus, de que a vida que eles estavam vivendo agora como cristão era o caminho certo. E o quinto item, o capacete da salvação, que protegia a mente, pois era o maior campo de batalha daqueles irmãos. Era o campo mental. Pois em um contexto espiritual, em um contexto rodeado de filósofos, de culturas idólatras, em um contexto onde eles tinham que abrir mão de todo o conhecimento que eles tinham sobre magia, sobre espiritismo, sobre cultura, sobre judaísmo. Agora eles tinham que abrir mão de todo esse conhecimento para conhecer o cristianismo. Então, o campo de batalha mental que eles travavam todos os dias era um campo forte.
era um dos principais campos de batalha para eles. Pois cada vez que eles ouviam a pregação do Evangelho, cada vez que eles ouviam os apóstolos e os irmãos em Cristo anunciando e exortando sobre os costumes e sobre a vida, eles estavam travando uma guerra mental para derrotar os antigos pensamentos, as antigas verdades que habitavam neles, para que agora prevalecessem as novas verdades, as verdades de Cristo Jesus. E a sexta armadura, a sexta peça é a espada do Espírito, a palavra, pois é a única arma de ataque que o cristão tem. A principal, pois nós temos duas, a oração e a palavra. E a principal arma de ataque era a palavra, pois nenhum exército vence somente se defendendo. É necessário atacar. Eles não venceriam somente retalhando os dardos do inimigo, se protegendo com o escudo das práticas idólatras e idôneas daquela cidade. Era necessário que eles atacassem com a pregação do Evangelho. Era necessário que eles avisassem, exortassem aquelas pessoas sobre as suas vidas pecaminosas que eles estavam tendo. Então Paulo ele termina dizendo que o campo de batalha ele é mantido por oração constante, perseverança, vigilância e coragem para testemunhar. Ou seja, o soldado ele luta, ele ora, ele vigia e ele permanece de pé. E a conclusão que nós tivemos da nossa exposição à carta de Paulo aos Efésios é que Efésios é um livro da Bíblia, uma carta que fala sobre um treinamento completo do soldado de Cristo. É o treinamento completo que nós devemos ter. Ensinando a nossa identidade, a disciplina que nós devemos ter nas nossas batalhas. Ensinando para que nós venhamos a viver firmes e vitoriosos no meio de um mundo de trevas, no meio de um mundo de pecados e de pessoas idólatras e idôneas. Devemos permanecer firmes e vitoriosos. Assim como os efésios foram treinados para enfrentar uma cidade inteira mergulhada em idolatria, em poder, em uma cultura errada, em poder espiritual maligno, enquanto faziam a exposição de Paulo aos Efésios, nós fomos instruídos a entender quem nós somos, qual é a forma digna que devemos viver para glorificar o nome do Senhor e de como devemos permanecer de pé no meio do combate diário. O apóstolo Paulo nos traz essa carta que nós fizemos a exposição e terminamos com o intuito, meus irmãos, de nos alertar sobre a nossa identidade, para que venhamos ter a certeza de quem nós somos em Cristo. Com o intuito de nos alertar a maneira que devemos viver para glorificar a Deus. E com o intuito de nos alertar sobre a batalha cotidiana que nós travamos todos os dias. Porque não era somente em Éfeso que tinha uma cultura maligna, uma cultura religiosa, onde as pessoas vendiam amuletos e livros de espiritismo. Hoje, nos nossos dias atuais, na nossa cidade, no nosso país, pessoas ainda vendem amuletos, pessoas ainda fazem sessões de libertações através de espiritismo, pessoas ainda fazem magias e misticismo. Não é tão comum ver nas ruas, mas é comum ver nas redes sociais, pessoas divulgando os seus trabalhos espirituais, como eles chamam. Trago o amor da sua vida em 7 dias. Faço com que seu ex volte para você. Trabalhos de amarração. É comum vermos na nossa sociedade e como nós estamos nos levantando. Será que estamos como os irmãos de Éfeso estavam? Como luz, escondidos, apagados, embaixo da cama? Ou nós estamos brilhando para o mundo, mostrando a luz de Cristo,
Será que estamos nos posicionando como soldados de Cristo nessa guerra espiritual? Será que estamos alertando essas pessoas sobre os seus pecados? Será que estamos alertando aqueles que desejam consumir? Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é um chamado à guerra, é um incentivo que o apóstolo Paulo faz ao coração daqueles irmãos e ao nosso coração hoje em dia, para que nós venhamos estar firmes e certos da vitória nessa batalha, para que nós não venhamos desfalecer, mas muito pelo contrário, venhamos nos posicionar como filhos, como servos, como soldados de Cristo, vestindo toda a armadura para batalhar, para travar essas batalhas, que não acontecia somente lá, mas acontece hoje em dia. Essa carta, ela é um alerta para nós, um convite, um chamado, é o esclarecimento do apóstolo Paulo nos dizer, você é parte do exército do rei. Você é parte do exército do Deus vivo e poderoso. Então não lutemos, meus irmãos, como escravo, mas como filhos, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Como filhos amados, escolhidos e predestinados. Como filhos que foram instruídos em toda a verdade, instruídos e capacitados para travar essas batalhas com ousadia no Espírito Santo, com fé e confiança, e com a certeza de que a vitória é certa no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, assim, eu digo que nós concluímos a exposição de Paulo aos Efésios, que eu disse no capítulo 6, que nós havíamos concluído, porém eu estava enganado. Eu precisava trazer esse esclarecimento para os irmãos. E eu ainda acho que talvez no futuro eu venha trazer novamente o contexto de Éfeso, porque na minha exposição à carta de Paulo aos Efésios, eu me limitei somente à carta de Paulo, e não à igreja de Éfeso, à cidade de Éfeso. Então eu trouxe esse sermão essa noite, o Espírito Santo me instruiu a trazer com o intuito de que os irmãos entendessem o total sentido dessa carta, entendessem do motivo de que foi escrito e o propósito dela, o chamado que é para as nossas vidas, para nos posicionarmos nesse campo de batalha. Então, convido os irmãos a se colocarem de pé para nós estarmos fazendo a oração final nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande general de batalha, nós louvamos o Teu nome porque a Tua palavra nos instrui, nos dizendo que fomos escolhidos, separados, que nós fomos instruídos em tudo para travar e combater um combate digno de honrar e glorificar o Teu nome. Que nós fomos instruídos para travar essas guerras e vencer o nosso inimigo. Te agradecemos porque nesse período de exposição à carta de Paulo aos Efésios, o Teu Espírito nos mostrou as verdades da Tua palavra. O Teu Espírito nos confrontou, nos consolou, nos trouxe de volta aquilo que deveria trazer aos nossos corações o vigor, a força para travar as nossas batalhas cotidianamente. Te agradecemos porque, mesmo começando com uma cosmovisão sobre um ponto da Tua palavra, o Teu Espírito trouxe um entendimento completo do que era aquela carta. O Teu Espírito nos revelou o que o Senhor estava trazendo através o que o Senhor estava ministrando através do Teu servo Paulo, aqueles irmãos de Éfeso, e o que o Senhor está trazendo também através do Teu servo naquele ano, naquele período em que ele estava preso, mas fazendo com que prevalecesse, com que permanecesse e falasse aos nossos corações, ainda hoje, nos dias de hoje. Te agradecemos porque o Teu Espírito nos conduz a travar uma batalha vitoriosa, uma batalha que a vitória já foi decretada, já foi consumada, já foi conquistada pelo Teu Filho. Te agradecemos porque o Senhor nos dá todo esse mérito, todo esse benefício de poder lutar e vencer o nosso inimigo. Nos dá a honra de travar batalhas diárias. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é rico em amor, em misericórdia, em bondade, em graça. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. E a Tua palavra nos mostra e nos mostrou isso, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é preciso em todos os momentos. E sabemos que essa palavra
foi ministrada. Sabemos que o Teu Espírito, eu tenho a certeza que o Teu Espírito pôs em meu coração o intuito de trazer a exposição de Éfeso para essa congregação, para esses irmãos que irão ver essas pregações nas plataformas do YouTube, com o intuito, com um propósito, pois é o tempo certo dessa mensagem ser anunciada, essa mensagem de guerra, esse chamado de guerra, de posicionamento espiritual que os seus filhos devem ter. Te agradeço porque eu tenho a certeza de que o Teu Espírito nos instruiu e me instruiu a todo instante sobre cada palavra que deveria ser anunciada e sobre todo o entendimento que o Teu povo teve e que eu tive da Tua palavra essa noite. Te peço que o Teu Espírito, Pai, te pedimos que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações essas verdades. Continue queimando em nossos corações esse desejo ardente por vitória nesses campos. Queimando para que nós venhamos nos posicionar todos os dias como soldados de Cristo, empunhando toda a armadura de Cristo e vencendo o inimigo das nossas almas. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te agradecemos no nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém e amém.